E aí, pessoal? Esse episódio foi primeiramente transmitido ao vivo no YouTube, depois feito o upload com pequenas edições pelas plataformas de áudio e podcast. E, infelizmente, o áudio dos primeiros minutos não tá muito legal, mas espero que vocês possam aproveitar o episódio como um todo. Então, Bora acompanhe. Começando a transição. E aí, gente, bem-vindos a mais um Animados Podcast ao vivo e a cores. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre os desenhos animados de Hot Wheels. Isso. Os carrinhos. Então, deixa eu ver se tá tudo certo aqui na transmissão. Esperamos que sim. Espero que o áudio esteja bom também. Beleza, hoje a gente não tá com um microfone aqui tão bom, então talvez a gente tá testando nesse formato se vai dar certo o áudio. E o gato tá louco ali. Beleza. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Parece que tá saindo bem. Ah, tá pegando o áudio louco do notebook aqui. Eita. Qual que é a sua frente aqui? Hoje a gente tá testando algumas coisas técnicas novas. Como Então, vocês podem ver, a gente tem um cenário, assim, que não é um fundo verde, pelo menos. Um fundo verde sem nada. Então a gente tá realmente ajustando, né, a parte técnica ainda das transmissões e pretendemos ir evoluindo conforme for possível. Né? Exatamente. Eu tô com a mão em cima das minhas anotações. Desculpa. Então, a Bia disse que a gente vai falar hoje sobre Hot Wheels, principalmente os filmes antigos, né? Isso. O Acceleracers e... Como é que é? Acceleracers e o Rota 35, né? Rota 35. Via 35. Tá mal, hein? Tá mal. Mas começando aqui com umas breves notícias, né? Notícias em parte ruins, infelizmente. Ultimamente a Netflix para cortar gastos, tem cancelado várias animações, o que pra nós é bem chato, bem ruim. Eu tava vendo, tinha uma animação que tinha sido anunciada em 2018 que ia adaptar uma série de histórias em quadrinhos que eu nunca tinha ouvido falar, mas parece ser bem legal, e o nome é Bone. E foi cancelada, infelizmente, pela Netflix esse ano, se eu não me engano, foi cancelada. E a parte mais triste é que o criador dessas histórias em quadrinhos já estava há tempos tentando encontrar algum estúdio que produzisse essa animação. E ele tentou em vários lugares e sempre cancelavam. E agora na Netflix ele parece bem animado, porque tinha tudo para dar certo, sabe? Para ser um bom local para colocar animação. Tem várias animações assim meio diferentes na Netflix que acabam encontrando um público, né? E infelizmente a Netflix cancelou, assim como tem cancelado outras produções bem interessantes, um pouco mais diferentes, um pouco mais independentes, por questão de cortes de gastos. Né? Sim, a Netflix anda passando basicamente por uma crise, né? No primeiro semestre, se não me engano, de agora esse ano, foi o primeiro trimestre que ela teve um número maior de pessoas cancelando do que pessoas assinando o serviço. Então, devido a N fatores, concorrência e etc. Então, realmente, por isso ela acaba cortando várias animações, várias produções no geral. O bom é que eles não cortaram Arcane, ainda bem, né? Que seria, acho que meio burrice, né? Que é uma das animações uma das melhores animações da atualidade, sim. E da Netflix, né? Que é da Netflix. Também, outra animação que a gente tá esperando novas temporadas é O Príncipe Dragão, que é uma série feita até por um dos produtores de Avatar, A Lenda de Aang. E eu
ouvi aí alguns sites noticiando que estava confirmada a 4ª temporada para esse ano, mas eu não consegui checar se a informação é oficial. Ficou meio confuso para mim, não encontrei nada no site da Netflix em si, né, no YouTube da Netflix. Então tá meio confuso aí se realmente é uma informação verdadeira ou não. Teoricamente deveria sair, né, uma 4ª temporada em breve, já estamos há tempos aí esperando, ficou só na 3ª e ainda tem muita história para contar. Se eu não me engano, o plano era para 10 temporadas ou 9, algo assim, e só foram feitas 3 até agora. Acho que uma coisa que travou um pouco foi a pandemia também, né? Sim, ela saiu antes da coisa. pandemia, ou no meio da pandemia, mas enfim, começaram a produção bem antes, né? E é realmente, quando a gente assistiu uma série realmente bem, que nos prendeu bastante, uma qualidade bem boa. Eu não lembro muito bem, que faz tempinho já que a gente assistiu, mas eu consigo lembrar que realmente é uma série bem boa. E esperamos que dê uma acelerada aí, né? Mas realmente tá bem complicado. A pandemia atrasou tudo e até voltar ao normal, e agora com corte de verba da Netflix, as coisas ficavam tudo travando. Então, né, sobre os desenhos de Hot Wheels, né? Não, antes... Tá assistindo alguma coisa? Bah, eu tô assistindo um pouco de cada coisa no momento. Eu consegui terminar a série Os Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra. Eu acho que até já tinha falado isso. Eu reabri de novo a minha conta do Crunchyroll, que eu tinha feito e tava inativa lá, parada. E comecei a assistir Dr. Stone, que é um anime aparentemente bem interessante. Eu assisti acho que uns 4 episódios até agora. Fala um pouco sobre ciência também, né? Fala. Eu gosto muito desses animes ou desenhos mais nessa pegada aí de misturar ciência, né, com ficção. Então, assim, é o Cells at Work, onde os personagens são células humanas, né? Bem diferente, bem interessante. E o Dr. Stone também tem essa pegada meio científica. Eu tô assistindo, não sei se temos uma coisa. Agora eu não tô lembrando, mas eu tô assistindo assim, Ben 10 agora na HBO, meio que mais pela nostalgia, assim, também, e também porque eu nunca assisti, eu acho, talvez toda, porque a gente assistia na televisão, né? Daí sempre tem aquele negócio, um episódio, alguns episódios acabam não assistindo, que não assiste todos os dias. Eu tô revisitando essa série antiga, e o Ben 10 é o original, assim, o primeiro que teve, né? Não sei se teve um outro antes, acho que não, mas não aquele novo. Então é Ben 10. Primeiro Ben 10. Ben 10? Ben Nem 10. sei, não só tem Ben nenhum, 10. é só Ben 10, né? Só Ben que 10. era o primeiro, né? Então. Daí depois vem o Força Alienígena e depois o Supremacia Alienígena e depois tem aquele que é meio reboot, meio continuação, não sei bem o que é. Que é um traço bem diferente e tal. Não sei o que, Dominatrix lá, o Universo, não sei. Que eu peguei pra assistir, mas não consegui engolir, sabe? Foi o Círculo de Fogo. Eu esqueci o nome. Black? Não. Deixa eu ver. Alguma coisa com Black. Acho que é Círculo de Fogo Black, que é baseado no universo ali, né, do Círculo de Fogo, os filmes também ali, né? Eu não sei se o Círculo de Fogo, os filmes é baseado em outra coisa, mas aqui tem os Jägers e tem os Kaijus, né, que são os robozãos e os monstros gigantes lá, que os robôs são feitos pra realmente derrotar esses monstrões. A primeira temporada, até que comentei alguns episódios de podcast atrás, eu tinha gostado bastante, é divertido, só que cara, tem muitos elementos, inclusive eu vi o resuminho que a Netflix faz, e eu vi, nossa, tanta coisa aconteceu só numa temporada, e as temporadas não são compridas, são, sei lá, 11 episódios no máximo. E daí eu comecei a assistir, cara, o primeiro episódio é muito corrido. Eu só assisti o primeiro episódio que a animação me deixou a desejar, sabe? É um 3D, o 3D não é tão ruim, só que os objetos não tem muita interação entre os outros, sabe? Parece, tipo, tem uma hora que a guria tá, tipo, lá, encostando no gurizinho e, tipo, dá pra ver que a mão não tá encostando, sabe? E daí outra hora também, tipo, tem um líquido lá e, tipo, e o pé do cara e o líquido só, tipo, passa por baixo, tá ligado? Tipo, não molha o pé, sabe? Então, tipo,
sabe, não me conseguiu me prender, sabe? Não conseguiu, que até, né, se fala que quando a gente tá assistindo alguma série, o filme, a gente tem que ficar ali totalmente imerso. E a imersão é uma coisa que faz a gente gostar e se prender, e que eu não consegui me conectar com a série nessa temporada. Eu não lembro, agora como faz tempo que eu vi a primeira temporada, eu não lembro se a qualidade era assim, mas eu acho que piorou, porque eu não lembro desses detalhes, ou não reparei quando eu assisti. E o roteiro do primeiro episódio é muito sem sentido, muito corrido, sabe? Parece que eles quiseram fazer uma transição muito rápida pra começar a história da segunda temporada. A missão, digamos assim, que eles vão pra um lugar e tal. Mas, tipo, acontece um monte de coisa e, cara, umas falas muito vazias. E daí uma hora eles estão se separando, daqui a pouco eles estão juntos. Cara, é muito confuso. Eu realmente não gostei. Vou tentar ver o resto, mas não sei se eu vou conseguir porque me desprendeu totalmente. Te desprendeu. Não, me decepcionou. Eu falou do Ben 10, eu me lembrei que eu comecei a assistir os Jovens Titãs, também a série original, que todas essas coisas estão disponíveis na HBO, né? Então agora a gente tem uma conta, a gente consegue ver. E já tô não sei, acho que é segunda ou terceira temporada. Eu sei que já chegou lá, já iniciaram os Titãs da Costa Leste. Em algum momento acho que a gente, de repente, faz um episódio sobre isso, porque é um desenho bem legal, né? Não tem nada a ver com o reboot é completamente outra pegada. Eu nunca vi, na verdade, mas assim, só de ouvir falar, né? Eu sei que é voltado mais pro humor. E o Jovens Titãs original, né? O desenho, ele era mais realmente desenho de herói normal, né? Com aventura e as interações entre eles e tal, como eles eram adolescentes, então tem todas as questões pessoais deles, né, tal, de autoestima, de amizade, etc. E é bem legalzinho, sabe, apesar de ser um desenho antigo e tudo, e eu tá vendo mais pela nostalgia, é legal de assistir, tem umas piadas engraçadas, tem alguns episódios bem emocionantes e é interessante que eu tenho alguns episódios que eu lembro muito bem e outros que são bem legais, só que eu não me lembrava. Não sei se eu não assisti na TV ou só passou despercebido. Talvez na época eu não entendia muito bem a profundidade do que estava acontecendo. Pode ser, acontece também. Mas é bem legal estar revendo e revendo em ordem, né? Como o Thiago falou, quando a gente vê na TV, quando criança, muitas vezes a gente perde episódios, porque, sei lá, a gente ficou doente, a gente foi passear, sei lá, qualquer coisa. E olhar, então, num serviço de stream tem a vantagem de não acontecer isso, né? Sim. E a gente tá vendo agora novamente, né? Acho que a gente já comentou isso, não lembro, o Caçadores de Trolls. A gente tá revendo a série, que a gente quer trazer um conteúdo bem... Porque a gente já tinha visto todo o Conto de Arcádias, né? Conto de Arcádias, não. Contos de Arcádia, não Conto de Arcádias. Tem mais de uma Arcádia. Que nem a placa do ônibus. Não, a placa do ônibus. Ok, tem um ônibus de Arcádia. É que um ônibus esses dias. O ônibus se chama Moinhos de Vento e tava escrito Moinho de Ventos. Boa. E daí a gente até me desconcentrou agora. A gente tá assistindo pra trazer um conteúdo mais completinho, mais realmente com a gente com memória fresca da série, né? Sim. São 3 temporadas, a gente tá na primeira ainda, que é comprida. A gente tá aqui na primeira ainda? Até deixa eu conferir se não passou, mas tipo, até, sei lá, um episódio atrás a gente tá na primeira. Uau. Porque... a gente tá na primeira, ele tá no finalzinho da primeira agora. Contos de Arcádia são 3 séries, né, contabilizando 6 temporadas ao todo. E demorou, né, entre uma e outra também, né, pra sair tudo. Então, o início lá dos Caçadores de Trolls faz muito tempo que a gente assistiu. É que a segunda e a terceira são mais curtas. Então, pra gente relembrar e poder comentar melhor, né, a gente tá assistindo de novo. E é uma série que vale a pena, sabe, reassistir e de tempos em tempos. Eu tô realmente tinha vários elementos que eu não lembrava e tipo, tá sendo bem divertido rever, né, que nem a Bia falou,
não, a qualidade da série em si é bem boa, da história, né? Eu tava reparando a animação, em alguns momentos também eu fico tipo, podia ser melhor, sabe? Mas eu acho que o principal, digamos assim, tipo, é uma série que tu consegue comprar ela, sabe? Não é aquele negócio tosco, horrível, feio. O que eu diria? O estilo da animação não é muito pretensioso, sabe? Ele Sim. não tenta ser super realista. Então, qualquer, assim, defeito que tenha, meio que passa, sabe? Porque É verdade. ele funciona dentro da sua proposta. Não, é verdade, concordo. E esse é um problema. Tem alguns momentos, agora eu não lembro, é que eu sei que quando eu tava vendo o episódio eu vi, acho que era tipo a movimentação, eu acho. Algumas coisinhas que ficavam, isso aqui não caiu bem, mas tipo, é realmente só em alguns momentos, e por exemplo a animação de batalha, que tem bastante batalha, tipo, é muito boa, sabe, muito fluida, então não tem, que nem a Bia disse, o que ele se propõe a fazer ele entrega, não é aquelas, não é que nem o Círculo de Fogo ali, The Black, que... Porque o problema é quando tu tenta fazer uma animação muito, né, extravagante, muito cheia de detalhes e as coisas não funcionam, né? Que nem colocar muito CGI e o CGI ficar... Então seria melhor fazer efeito prático. A cadeira tá fazendo barulho. Tenta, não sei, fazer tentar ficar parada. Tudo faz barulho aqui. Tá difícil, gente. Mas é isso aí, eu acho. Coisas que estamos assistindo no momento. Sim, acho que é isso. Tá. Então, sobre Hot Wheels, né, pelo menos que eu conheça, não sei se saiu mais recentemente, mas os desenhos que existiam eram Hot Wheels Via 35, Corrida Mundial, que é uma minissérie de 5 episódios, e depois vem Hot Wheels Acceleracers, que é uma continuação direta de Via 35, e mais tarde houve meio que, poderia chamar de um reboot, que foi o Hot Wheels Battle Force 5, que meio que reciclou um pouco alguns conceitos e modificou, e aí foi uma série, né? Acceleracers foi uma série de filmes, né? Então foram 4 filmes, acho que cada um com 60 minutos, mais ou menos. E Hot Wheels Battle Force 5, então, foi realmente uma série mais longa, com 2 temporadas. Que a gente não viu toda, né? Não, mas a gente viu boa parte. Vimos bastante. Ela foi lançada entre 2010 e 2011, enquanto o Via 35 é de 2003, foi em comemoração dos 35 anos da Hot Wheels, né, a marca de brinquedos. E Acceleracers, então, os 4 filmes foram lançados durante 2005. Os filmes foram meio que uma continuação, né, da Via 35, porque eles viram, acho que deu certo e que... provavelmente funcionou. Fez bastante sucesso e pensaram, que inclusive são os mesmos personagens, né, alguns pelo menos se mantêm os mesmos personagens, e é uma série que a gente assistia, os filmes no caso, a gente assistia quando era criança, a gente gostava bastante de assistir, eu principalmente, eu acho. E a gente assistiu não faz muito tempo de novo. E é legal, sabe? É divertido, a história é legal. É bem interessante. É um 3D antigo também, mas... Tipo, Play 2, assim, mas pra época, tipo, é bem feito, sabe? Enfim, não é... como é um 3D antigo, a gente perdoa, sabe? É aquele 3D meio Barbie, meio... Pensando bem, é tudo da mesma marca, né? Sim. Então faz sentido. É Barbie, Polly, Hot Wheels, Max Steel, é tudo os desenhos da Mattel que... Sim. Não tô falando bobagem, não? Não sei. Todos os desenhos da Mattel que passava no sábado animado. Então, sábado de manhã. Tanto é que eu estranhei quando vi ali que a Via 35 era uma minissérie, porque na minha cabeça era um filme também. Eu também, eu fiquei confuso. Porque provavelmente passava os 5 episódios juntos num sábado só, um atrás do outro. Inclusive, eu acho que foi assim que a gente assistiu, né? Quando a gente reassistiu agora há pouco tempo, acho que foi assim. Acho que a gente assistiu o Correio, que eu nem lembrava que era uma minissérie, a gente assistiu como... Porque ele funciona como um filme, sabe? É uma história completa ali nesses 5 episódiozinhos. É que nem quando tu assiste uma coisa na TV, depois assiste no tipo Ben 10 agora, as coisas assim. Tipo, você tem aquela pausa pros comerciais, sabe? Mas só continua, porque tu tá assistindo no streaming, não tá assistindo na TV. Isso é engraçado. É basicamente isso então, que aconteceu, que a gente já tá até acostumado quando tem essa pausa, a gente acaba não estranhando, né?
É. Porque, sei lá, Que horas? A questão da paz é bem... aquele fade out por preto, assim, daí... Que fica uns 2 segundos ali fazendo sim, daí nada. Começa propaganda, mas daí como tá assistindo stream, acaba não tendo. Nas primeiras vezes que eu assistia desenhos que foram feitos pra TV, eu me lembro que eu notava bastante isso. Eu via aquilo e eu pensava, era pausa pro comercial. Só que agora já passa batido, sabe? A gente já acostumou tanto com isso. Tanto que na... Nada a ver, um parênteses, mas tanto que na série Netflix da Stranger Things, o último episódio que saiu, né? Tem isso, porque eles basicamente uniram vários episódios num pra dar um episódio gigante, e eu nem reparei. Tipo, eu sei porque falaram depois que tem e eu... Pior que teve um que eu notei, que ficou preto e eu fiquei esperando, assim, tá? Vai acontecer alguma coisa? Acabou? Ué? Não, acho que teve um mesmo. Teve um que foi muito longo. É, verdade. A gente ficou, tipo... É que também a gente viu o episódio em 2 vezes, né? Porque a gente ficou com sono, foi dormir e foi ver no outro dia, daí... Bem longo. A gente já cortou no meio. Mas enfim, voltando. Isso não é desenho animado, então tudo bem. Então... Tenta pôr os pés no chão, não sei, pra parar de fazer barulho. Mais ou menos. Então, o Hot Wheels Acceleracers, né, ele foi produzido pela empresa canadense Mainframe Entertainment e foi distribuído pela Warner Bros, né? Como a gente falou, no Brasil passou no SBT, né, rede aberta, e normalmente passava no sábado animado. Então, via 35 passava como uma coisa só, e daí os outros 4 filmes iam passando em outros dias, alternando com Barbie, Polly, Max Steel, etc. E então foram 4 filmes, né? Então, Acceleracers Ignition, Acceleracers The Speed of Silence, que provavelmente é um trocadilho com The Sound of Silence. Pode ser. Porque sim. Acceleracers Breaking Point e Acceleracers The Ultimate Race. Tudo saiu em 2005, no mesmo ano. E acho que, né... Eu tô rindo porque parece o nome dos negócios da DC, cara. Ponto de ignição, não sei o quê. The Ultimate Race parece o Ultimato. Nomes pretensiosos, né? Não sei, tipo, parece, sei lá. E era uma série, assim, bem séria, assim, tipo, os desenhos. Eu quero dizer que acontecia morte, sabe? Tá. Tinha pessoa que tinha passado com envolvimento com gangue, sabe? Os personagens, assim, tinham uns valentões lá. Cara então, grandão, o clima da série era realmente bem sério, assim, bem... Não era forte, assim, que a criança não pudesse assistir, mas... Não tinha nada explícito, assim. Não era engraçadinho. Não tinha cabeças rolando, coisa assim, mas realmente as pessoas sumiam e era transformado em robô, né? Tipo, era meio... negócio assim. Realmente. Acho que daqui pra diante, provavelmente, a gente vai soltar alguns spoilers, mas também né? é um negócio antigo, né, gente? Fala sério. Então, mas, né? De 2000 e... Deixa o aviso aí. 2005. Já teve bastante tempo pra galera. Tudo bem que acho que não tem nenhum serviço de streaming atualmente, eu não sei se vai ter, espero que sim. O pessoal, uma nova geração de pessoas aí, nova geração de pessoas não vai ter assistido, mas... A não ser que ainda passe no SBT, eu não sei, não faço ideia. Eu acho que não. Mas, e um negócio que, falando, né, de sério e forte, etc., um negócio que meio que me dava um pouco de medo era aquele veículo que aparece mais pro final, lá, não sei em qual dos filmes que começa a aparecer, que era um ônibus gigante, assim. Sim. Entupia toda a faixa, ocupava a rua inteira. É isso! O nome dos bichos eram os drones. Drone Racers, não sei, essa coisa aí. Nome bem Mas eram robôs. Eles eram robôs comandados por um robô que queria basicamente dominar o mundo, né? Só uma coisinha simples de vilão. O que eu gostava muito da série, eu pegando assim... Voltando um pouco pra minha infância, que era muito legal, que tinha as equipes, e cada equipe tinha uma característica normalmente, né? Eu lembro de 3 equipes, que tinha as do deserto lá, não sei o quê. Cobra do deserto, acho que era.
Daí tinha a Teco, né? Também tinha outro nome, que era... A Os Teco... quebradores de onda, não sei. É que tem as equipes da Via 35 e tem as equipes depois do Acceleracers, né? Então Sim. eu acho que Cobras do Deserto é da Via 35 Pode ser. e tinha os detonadores de onda. Isso. Daí um dos caras, eu tava lendo ali, que dão bem esses detalhes assim, eu não me lembrava muito bem, que um dos carinhas do Detonadores de Onda fundou ou foi fazer parte da nova a Teco, né? Teco. Isso, daí tem os Metal Maniacs também, que eram os mais bombadão e... a galera que gostava dos caminhãozão grande grosseiro. E os colarzão de metal. E... Os negócios assim. Os caras eram mais brutos, assim, digamos assim. E... daí é legal de ver a diferença, né, entre as equipes, assim. Eu lembro que daí ficava brincando com os carrinhos e tipo, não, sou Cobra do Deserto, de tentar o poder, não sei o quê. Negócio assim. As do Teco lá tinha o negócio de gelo, né, se não me engano. Não era negócio de gelo, era aquelas turbininhas que saíam voando. Lembra? As turbininhas que saíam voando cada um tinha de baixo. habilidades específicas. E também tinha cada pista, né? É que era bem feito pra cara querer comprar os brinquedos. Aí tinha cada mundo que eles iam se correr. Daí, tipo, tinha do pântano, tinha do deserto, tinha do não sei o quê. E daí cada um era um desafio diferente, que alguns personagens, alguns carros tinham mais facilidade ou mais dificuldade e tal. E daí, quando chegava no final, ganhava o chipzinho lá de... Select Chargers, era o nome. Isso, os cards lá que dava poder pra eles referente a pista que eles tinham corrido, pista que eles corriam. Tipo, era um negócio bem velhão, mas era muito divertido de ver. E acho que era por isso... que eu lembro, era por isso que eu gostava. Era essas características que me empolgavam, né? Quando eu era criança. Das equipes, das pistas de ser diferente, do cardzinho que ganhava outros poderes e tal. Tinha todos os elementos, assim, pra entreter realmente a criançada, né? Eles estavam lá na Via 35, tinha esse cientista aí, o Peter Tesla, é bem nome de cientista. Depois ele vira basicamente um ciborgue, né? Sim, ele tava atrás de um anel do poder que ele achava que era uma fonte de energia. Depois ele descobre que abria portais para essas dimensões de corrida. E que foi criado por uma galera que era... Isso é muito bom, cara. Sim. Dimensões de corrida, esse negócio tinha sido criado por uma raça alienígena que gostava muito de correr. É basicamente o negócio do Flash, força de aceleração, tá ligado? Aí eles criavam essas pistas pra testar, né, as capacidades dos motoristas. E daí, tipo assim, o que conseguisse completar tudo ia poder ir lá pro mundo dos Acelerons, que eram esses carinha aí. Que eram os alienígenas lá. E aí esse anel, eu lembro que era um anel triplo, que ele ficava girando, daí girava, daí daqui a um pouco ele se alinhava todo e abria um portal lá. Se alinhava com o símbolo da pista, né? Específica, tipo, pântano, daí os caras iam. Daí eles iam lá. E no final, quem ganhasse a corrida ganhava esse card. E eu tava olhando, eu não sei se tá certo aquilo, mas na Wikipédia tem uma lista das corridas que apareceram ou que foram mencionadas. E quem ganhou cada uma. E eu tava vendo que a maioria, os mocinhos perderam. Os robôs lá, os drones, eles ganharam a maior parte. E daí tem uma outra equipe que eu nem lembrava, mas que ela, mesmo pegando informação da internet, não tem quase nada, porque ela ficou muito misteriosa do início ao fim. Aquela daquele carro roxo lá. E eu nem lembrava, pra ter noção, eu nem lembrava disso no desenho. Eu esqueci, mas era não sei o que, Racer, não. Eu sei que tinha Z no final. Isso, Silencers. Acho que era daqueles carros roxos que se metamorfoseavam. Isso, se metamorfoseavam, exatamente. Agora eu tô começando a lembrar. Pra aparecer os outros carros. Pior! Tinha uma corrida que tinha dado umas treta, né? Porque um tinha visto o outro, mas não era o outro. É verdade, mas é por causa que era dessa equipe. E daí depois descobrem que era o pai de um deles lá, que tava fazendo sei lá o quê, sei lá por quê. Queria o anel. Todo mundo queria o anel. Todo mundo queria o anel e etc.
E daí esses aí, pelo jeito, ganharam vários também. E pelo menos na lista da Wikipédia só consta que 3 corridas a galera humana ganhou. Galera humana normal. É que eu teve... fiquei tipo, puxa, só eu lembro que teve bastante doideira lá, porque eles até uma hora eles foram pro mundo dos robôs lá, né? Eles foram lá tentar resgatar um deles. Teve um dos personagens humanos que foi meio que convertido em robô, assim, tipo realmente transformado em robô. E teve outro que foi pego, mas eles conseguiram, acho que, salvar. Ele ficou só com um braço robótico dele, conseguia ajudar, que ficou tipo, sei lá, qualquer personagem da ficção que tem um braço robótico fica mais forte que aquele braço. E teve o... eu consegui já lembrar de uns 2 ou 3. Teve também o robozinho que eles sem querer levaram pro QG deles, quebrado no meio, e daí o mecânicozinho lá consertou e transformou num mascote deles lá. Sim. E aí os robôs, eles tinham os corredores deles, né, mas eles também tinham os robôs sabotadores, né, daí tinha, como eu disse, aquele ônibus gigante que era como é que é o nome do Sweeper? Aquele negócio, quando aparecia, era um terror, porque ele era gigantesco, então ele bloqueava basicamente a pista inteira. Sim, e aí ele largava as motinhas. Largava, e foi dentro dele que eles conseguiram sequestrar, digamos assim, um desses. E daí colocar os carros dentro dele pra entrar no mundo dos robôs. Pior! Eu tenho assim uns por causa que, tipo, o portal que mandava isso pra casa era o mesmo. Só que meio que, tipo, o portal lia quem que tava indo. E mandava pro seu próprio daí QG. Eles tiveram a ideia, tipo, entraram naquele ônibusão, aquele caminhão cegonha, sei lá o que é aquilo, gigante, e daí, como a maioria era, teoricamente, dos robôs, eles foram pro... Enfim, uma viagem só, mas é legal. Daí eu lembro sempre no final, teve um carinha lá da Teco, que ele conseguiu... Ele não conseguiu... Não, ele não tava com todos os chips, né? Não, mas ele ganhou a corrida final. Sim, então... Ele encontrou o Aceleron. Ele conseguiu correr contra uma lá que tava meio que aparência humana, mas era um robozão também. A chefona dos E ela, robôs. se não me engano, tava com todos os chips, mas só que ele era muito bom e rápido, e ele foi e conseguiu vencer a última corrida e chegou lá no Alien lá. Daí ela queria, venha para o nosso mundo virar um acelerador de partículas, sei lá, um negocinho. E daí, tipo... e daí não quis, por causa... Ele voltou pra ajudar a equipe dele lá, que tava toda literalmente quebrada lá. Porque tava sendo atacada pelos robôs, né? Isso, daí ela deu tipo uns poderes pra ele, uma armadura, roupa, uniforme, sei lá, chegou com a roupa diferente lá. Enfim. E acabou isso, gente, mano. Não. Nossa, tem muita coisa. Tinha o carinha que usava fone de ouvido o tempo todo, daí ele usava os negócios com som. Acho que ele usava. Acho que ele que usava principalmente, colocava o som pra baixo, daí o carro meio que saltava. Não, mas daí isso era com som, que tinha os caras que tinham realmente o foguetinho lá. Tá, é verdade. Que tem. Mas esse carinha, ele era da Teco também. Teco? Eu digo Teco. Não, acho que era Teco mesmo. E ele tinha essa característica que basicamente não falava, então, tipo, os fonezão, né? E tinha o Pork Chop, né? Que era o mais brutamontes, né? Da galera. Mas ele tinha um bom coração. Sim, ele era um querido. Ele fez amizade com o mecânicozinho lá, né? Ele até correu com ele umas vezes. Foi bem o mecânico era medroso. Pior, né? Que medrosão. Opa. E... eu sei que tinha uma galera que, tipo, tinha perdido o irmão, e daí tinha umas rivalidades antigas, porque tinha acontecido não sei o quê, tinha umas histórias mais assim, que... algumas coisas que vieram da Via 35 até, né? Sim, tinha bastante coisa que... Porque vários deles tinham corrido na Via 35 e daí foram recrutados, né, pelo cientista lá, pra ajudar ele quando ele descobriu a questão dos mundos de corrida. E daí depois até o Battle Force 5, o pouco que eu me lembro, que também que a gente não assistiu tanto, tinha uma pegada assim também de eles irem, né, pra mundos diferentes de corrida,
Só que nesse caso, cada carro, tipo, eram 5, né? Porque Battle Force 5. Era daí, cada carro tinha algumas características diferentes de funcionalidades. A gente fala às vezes poderes, mas não é exatamente poderes. No Acceler Racers, até tinha os poderes que, tipo, tu colocava um chip e saía um caminho de planta. Tipo, isso é o quê? É um poder, sei lá. Mas o do Battle Force 5 era mais, tipo, funcionalidades do carro. Que os carros tinham diferentes funcionalidades. E tinha um alienígena também junto. Era tal da Sage. Então, o que eu quero dizer é que acabou pegando um pouco da essência do Acceler Racers ali, de características diferentes e tal. Mas a gente realmente não assistiu. A gente não assistiu muito e não lembro muita coisa. Bem menos. Eu lembro algumas coisas, assim, meio esparsas, né? Mas eu me lembro, assim, que realmente tinha muita coisa em comum, porque era a mesma ideia, assim, de, tipo, tem uma raça alienígena, só que daí era, tipo assim, ela meio que tinha sido dizimada, tinha sobrado uma só, que tinha daí esses mundos de corrida, e tinha robôs que também queriam ganhar os negócios. E tinha coisas que eles pegavam, só que daí não eram tais das chaves de batalha, que eu não lembro pra que serviam. E só que daí eles lutavam contra 2 grupos. Bom, eles já lutavam com os grupos antes, mas um grupo era de humanos. Aqui eles lutavam com um grupo de tipo uns mutantes, assim, então eles eram meio que uns animais, assim, que eram os Vandals. Verdade. E daí tinha os Sarks, que eram os robôs. Então eles lutavam contra 2 grupos de não humanos. E tinha, o mais engraçado é que também eles meio que reciclaram um pouco o nome de um cara, tipo, porque tinha um Vert Weller. No outro já tinha o Vert, né, tal, e enfim, eles tinha um Vert Weller. Sim, tinha um Vert Weller no Battle Force 5, só que era, tipo, ele era outra pessoa, ele era diferente, sei lá. Sim, mas tem o Vert Weller no outro. Sim, eu acho que eles quiseram reciclar, porque se vocês prestarem atenção, né, o Weller, o Wills, é quase a mesma coisa. Ah, não. O protagonista tem que ter o nomezinho lá do Vert Weller. De pneu, de pneu, enfim. De roda, sei lá. Aí tinha... O mais engraçado é que eu tava vendo a descrição da história, né? Tipo assim, o cara tropeçou num alienígena, basicamente. Ele tava correndo no deserto, daí achou, sei lá, acho que achou... Não lembro o que é, mas foi mais ou menos isso. Acho que foi a história do Ben 10. Tipo, tropeçou num relógio. Tropeçou num alienígena e... agora tem que lutar contra mutantes e robôs e achar as chaves de batalha. E o mais doido é que a coisa que eu mais me lembro do desenho é de uma piada que eles fizeram sobre quantos Vandals precisava pra trocar uma lâmpada. E deles correndo numa pista de neve. Eu acho que todos, sei lá. Que sei. Aleatório. Tu lembra de um assunto aleatório, Bia? Eu sei, a minha memória é estranha. Sim, correto. Mas... os filmes do Hot Wheels Acceler Races marcaram bastante a infância da gente, né? Que a gente assistia. Então, alguns deles provavelmente a gente assistiu várias vezes, fora de ordem. É engraçado que eles faziam os filmes para vender carrinho, vender pista. E daí a gente ia brincar sem pista, sem os carrinhos específicos, mas com os carrinhos Hot Wheels e ficava imaginando lá os poderes. Fazia nossas pistas com Lego, com... aquelas madeirinhas, lembra? Dominó, eram uns dominó de madeira, gente. Não era dominó. Tá, dominó também, verdade. Sim, mas a gente usava até aquelas coisinhas de montar a casinha de cidade, sabe? Aquelas madeirinhas que tinha as janelinhas e tal, e tijolinho. A gente montava o negócio e fazia nossa brincadeira, sabe? Tipo... os vilão eram, sei lá, os bichos de pelúcia, não sei. Despertava bastante nossa imaginação, né? Tipo, hoje E às vezes a gente metia um Max Steel no meio da história também, né? Isso eu não lembro. Porque sim. Mas faz sentido. Enfim. A gente pegava basicamente todos os filmes que passavam no sábado animado e fazia uma história junto, tá ligado? Tipo isso. Crossover supremo. Só faltava Barbie porque eu não tinha Barbie, eu só tinha uma Suzy. Então era a Suzy substituía a Barbie. E Polly tinha também. Tinha umas Polly, tinha o Max Steel e tinha os Hot Wheels. Mas não tinha as pistas. Não tinha as pistas. A gente fazia as pistas. Daí a gente pegava, tipo, os carrinhos mais azul, daí eram os dos Teco. Aí os mais, sei lá, preto, grande, laranja, com preto, com não sei o que, eram os
Como é que é o nome do vídeo mesmo? Metal Maniacs. Maniacs. E assim ia indo. Então, quando a gente sabe usar a imaginação, não tem ruim. E se vocês assistiram Hot Wheels Accelerator? Não é da época de vocês? É antes? É depois? Talvez. Vocês têm lembrança assim, também. Mas é legal, né? Esses desenhos que acabam meio que impacta bastante a gente quando é criança e nas nossas brincadeiras também, né? Fica essa lembrança boa das brincadeiras aleatórias, a gente se imaginando um super-herói ou carrinho. Não se imaginando um carrinho, mas é pra entender. Sim. O Battle Force 5 já foi na época que a gente tava já assistindo menos até, né? Eu acho. Foi já na época lá da Maísa. Sim, verdade. No SBT. Eu me lembro que ela anunciava os desenhos que ia aparecer. Mas é isso, tem algo a acrescentar? Não sei. Enfim, os desenhos do Hot Wheels, né? Por mais que eles tenham sido feitos para vender brinquedos, né? Na verdade, muitos desenhos, né? Foram feitos assim. E com um 3Dzinho meio esquisito de Play 2. De Play 2. Mas era uma história que entretinha, sabe? Tinha mistérios, tinha robôs, tinha alienígenas, né? Tinha vários elementos, assim, diferentões. As pistas também eram... E a forma como os corredores tinham que conseguir, né? Se superar para vencer aquelas pistas, porque não eram pistas normais, né? Eram pistas de Hot Wheels, então era uma pista que eles tinham que andar quase reto para baixo, era uma pista que era no meio do universo. Os loop. Era a pista que tinha monstro do pântano tentando devorar eles. Né? Então era bem interessante, bem divertido, assim. E aqueles robôs davam um pouco de medo. Então, eu acho que, né, pra proposta e para o que tinha na época de tecnologia, foi um desenho bem feito, bem elaborado e que realmente, né, foi capaz de marcar a nossa infância, então tem um lugarzinho especial aí nas nossas lembranças. Verdade. Mas acho que é isso aí, gente. Hoje a gente fica por aqui e dê sugestões pra gente também de conteúdos talvez nostálgicos assim, de gravar, ou mais atuais também. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @animadospodcast, YouTube é Animados Podcast. E a gente tá por aí nas principais plataformas de podcast também, como Spotify, Deezer, etc. Isso aí. Então, nos vemos aí no próximo episódio. Pretendemos começar a estar gravando com mais frequência assim nos domingos, né? Ainda estamos ajustando algumas coisas, questão de horário, questão técnica tá complicada também pra gente, muitas vezes, mas a gente vai se virando aí para pelo menos não deixar sem algum conteúdo, né? E é isso aí, bom domingo, boa semana. E até a próxima!